Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui. Se você é a primeira vez que está vendo esse canal, seja muito bem-vindo. Você que já estava, estou gravando mais esse vídeo para ajudar você aí nos seus estudos. E hoje eu trago para vocês aí, vocês que são alunos do 7º ano, caderno Aprender Sempre, volume 1 ainda, sequência de atividade 2, aulas 1 e 2, que vai falar sobre as relações entre decimais e frações. Qual o objetivo dessa aula? Ler e escrever números racionais representados na forma decimal. Ordenar e comparar números racionais representados na forma decimal. Decompor números racionais representados na forma decimal. Relacionar número racional representado na forma fracionária com a representação decimal e vice-versa. Ou seja, passando de uma representação para outra. E nós vamos ver agora como fazer isso, começando por onde? Olha o primeiro exercício aí. Observe o seguinte número, 2,5. Pense e responda, nesse número, o que significam os algarismos 2 e 5? Uma forma para você responder bem esse tipo de exercício é você pensar no quê? O que significa o 2 e o 5? Se você fosse ler este número, a leitura diz muita coisa pra gente. São 2 inteiros e 5 décimos, certo? Então aí você pode colocar o quê? Que o 2 representa a parte inteira, né? Então se você quiser uma forma de escrever, ó, o 2 representa a parte inteira. E o 5 indica que são 5 décimos. Indica que são 5 décimos. Então, essa leitura nossa fica aqui, 2 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Pensa sempre assim, o número com vírgula sempre tem a parte inteira e a parte fracionária. Pensando nessa separação, vem essa segunda pergunta. O que significa a vírgula? A vírgula, pessoal, é algo que vai separar os dois números. Então, 2,5, 2 inteiros e 5 décimos. Então, a vírgula serve para quê? A vírgula serve para separar a unidade, né, que é a parte inteira, ou então ó, separar as unidades, né, que são os nossos inteiros, das frações dessa unidade, que são os décimos. Quando a gente fala 5 décimos, lembra que você tem a oportunidade de escrever os 5 décimos desta forma aqui, ó. 5 décimos. Ou se você fosse escrever isso aqui como uma fração, ia ficar o quê? Ou 25 sobre 10. Não é a mesma coisa, tá? O que eu coloquei aqui foi sobre a fração 5 décimos, ó, por essa representação que você tem essa leitura, mas a gente já vai abordar isso. Então, ó, a vírgula serve para separar as unidades das frações das frações das unidades. Então, 2 inteiros e 5 décimos. Certo? Então, vamos lá. O item 2, observe cada tira desenhada na folha. Ela representa um inteiro. Indique usando um número na forma decimal e outro na forma fracionária, que parte do número inteiro está colorida. Lembrando que a fração sempre representa partes de um todo, tá bom? Então, ó, em quantas partes iguais essa tira foi dividida? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a fração representa parte de um todo, isso aqui que está em azul representa quantas partes? Uma parte de quantas? De 10. Então, a fração que a gente tem aí, ó, 1 décimo é a FAR. Então, ó, indicamos aqui na forma fracionária. Como seria essa representação agora? A decimal. São duas formas de fazer. Você pode dividir 1 por 10 ou simplesmente 1 décimo, 0,1. Tá vendo? Tá melhorando um pouquinho essa compreensão aí? Eu sei que já faz um tempo que foi esse vídeo, mas eu tô conseguindo gravar agora. Eu sei que alguns de vocês ainda têm dúvida e ficam com vergonha de perguntar, então eu estou mandando assim mesmo. Olha os outros aí, ó. Esta próxima tira aqui, ela foi dividida da mesma forma. Essa mesma tira tem 10 divisões, né? E duas estão pintadas em azul, ou seja, 2 décimos. Como você faz essa representação? 2 décimos fica mais fácil de escrever, 0,2.
Lembrando que para pegar uma fração, escrever na forma decimal, você pode pegar uma calculadora e dividir o numerador pelo denominador. Lembre-se que a fração sempre está associada a alguma divisão, tá bom? Olha esse próximo aí, nós temos aqui mais uma vez a tirinha de 10. Desculpa, um bom parâmetro para você pode ser o tamanho dessa tira. Então, quantas nós temos pintadas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 5 de 10. Já vimos esse número no exercício anterior, né? Ou 5 décimos. Ok? Olha essa próxima. Apesar da diferença no desenho, olha, quantos estão pintados? Quantos estão pintados? São 4 de um total de 10. Então, ó, 4 décimos é a leitura da fração. Isso facilita para a gente escrever o número 0,4. E por último, essa que nós estamos aqui, que ela está completamente preenchida, tá vendo? Então, a gente pode fazer simplesmente o quê? Ó? 10 pintadas de um total de 10. Isso não é a mesma coisa que um inteiro, gente? Ó, um inteiro, 10 décimos ou simplesmente 1. Por que 1? Se a fração é uma representação, se a fração indica uma divisão, 10 dividido por 10 é igual a 1. Por isso. Certo? Espero que tenha ficado um pouquinho claro. Gente, lembrando, se não ficou claro, se não conseguiu entender, coloca aqui no comentário que você não entendeu, que eu procuro gravar outra coisa. Se eu estiver falando muito rápido, também me avisa. Eu sou uma pessoa um tanto acelerada. Certo? Exercício 3, na figura a seguir, indique com um número escrito na forma decimal e outro na forma fracionária que parte do todo representa cada cor na figura. Em seguida, escreva como se lê cada número. Então veja, nós temos aí 50... Olha eu falando spoiler, ó. Se você for ver direitinho, essa parte em vermelho tem 50 quadradinhos em vermelho. Esta parte em amarelo tem quantos? 10. O azul e o verde. E o branco também. Então vocês vão fazer essa contagem para representar a fração. Então veja, são 50 quadradinhos em vermelho. Então você vai representar como isso aqui? São 50 quadradinhos em vermelho de um total de quantos? De 100, que é o total. Então, ó, 50 centésimos, ou simplesmente 0,50. Uma outra forma também, vocês viram que lá pelo desenho, ó, essa parte em vermelho não está ocupando exatamente a metade? Ou você pode representar como meio. Tá bom? Se você fizer a divisão, você vai ver que é exatamente igual. E vou deixar o restante desse exercício para você completar, caso já tenha entendido melhor o que fazer agora. Tá bom? Exercício 4, a forma de bolo. Paulo preparou um bolo conforme a figura a seguir. Esse bolo foi cortado em fatias de tamanhos iguais. Paulo quer dividir os pedaços com mais 3 amigos. A quantidade de bolo será dividida igualmente? Que fração da forma cada amigo receberá? Então vamos ver isso agora? Então vamos ver, ó. Quantos tem em vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas tem de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5. Azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja, o amarelo tem 6 também, eu pulei bola de um ali. Todos têm 6 cores, cada cor tem 6 quadradinhos, ou seja, este retângulo todo foi sim dividido igualmente. Porque o bolo tem 24 pedaços, olha só, 24 pedaços será dividido em 4 pessoas. Certo? Por que 4 pessoas? Que é o Paulo e mais 3 amigos. Então, o total de pedaços, 24. Quantos amigos? 4. Ou seja, 6 pedaços para cada pessoa. O bolo foi dividido igualmente. Então, aqui a resposta é sim. 6 pedaços para cada um. Certo? Haja bolo, né, gente? Olha aí o item 2. Ó. Que fração da forma cada amigo receberá? Agora veja que é o contrário. Ó. O total de pedaços de bolo são 24. Então, o nosso total aqui é 24. Cada amigo vai receber 6 pedaços. Então, 6 de 24. Então, nós temos uma outra representação que no próximo capítulo a gente vai aprender melhor isso. Letra B. Em uma apresentação da escola de ginástica, o campo foi demarcado conforme o seguinte esquema.
Olha, antes de ver a contagem, vê quantas demarcações temos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa tira, daí esse campo, foi dividido em 4 partes, 4 pedaços. Que parte do campo coube a cada escola? A escola A ficou com quantos pedaços lá? A escola A ficou com quantos pedaços desse campo? 2, de um total de 10. Então, dá para escrever na parte decimal também? Dá, né? Ou 0,2. A escola B ficou com quanto? 1 de 10. Então, ó, 1 de 10 ou simplesmente 0,1. A escola C ficou com quanto? São 3 de um total de 10. Ou seja, 3 de um total de 10. 0,3. A letra D, a escola vermelha, tem 1 de 10, ou também um número que você já viu, que é 0,1. São duas representações para a mesma situação, tá bom? E agora a gente vai ver o que? Olha a parte 2. Que parte do campo é ocupada conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo, pelas escolas A, B e C? Olha só como é que a gente vai fazer isso. Pela escola A, 2. Escola B, 1. E mais 3 da escola C. 2 mais 1, 3. Com mais 3, 6. Então, ó, a parte do campo ocupada pelas 3 escolas é de 6 em 10. 6 décimos ou simplesmente 0,6. E o item 3, que parte do campo ficou com espaços vazios. Olha só quantos nós temos lá. São 3 espaços vazios e um total de 10. 3 de 10, ou seja, 0,3. Item C. A figura seguinte mostra a planta de um conjunto habitacional. Então veja, a primeira coisa, eu vou adiantar, vou dar um spoiler para você desse exercício, porque você vai fazer inteiro. Este quadradão aí tem 100 quadradinhos menores, ok? E eu vou deixar esse exercício, essa letra C, para você completar sozinho aí. Porque ele pede para representar com um número decimal, ou seja, faz a fração primeiro, depois você converte. A parte do conjunto habitacional ocupada por administração. Vamos te ajudar. Quantos tem de administração? A administração é vermelhinho, ó, são 2 de 100. Ou seja, 2 de 100, por quê? Que facilita para você fazer essa continha aqui, ó. 2 em 100 é a mesma coisa que 2 centésimos, ou seja, 0,02. Se você tiver na dúvida, pode pegar a calculadora e fazer para você verificar apenas. Lembrando que não é porque está usando a calculadora que não é preciso saber fazer, tá ok? Nunca se esqueça disso. O item 5, com o auxílio de uma calculadora, resolva as questões propostas. Descubra qual é a representação decimal dos números expressos por 5 quartos. 5 quartos vai fazer o quê? Pegar 5, dividir por 4, pegar a sua calculadora e fazer aqui, ó, 5 dividir por 4 vai dar 1,25 e deixa esse valor aqui. E a mesma coisa você vai fazer com os outros. E aí eu acabei de dar um spoiler da letra B, que descreva o que você digitou na calculadora para obter esses resultados. E olha só, isso é interessante. Ó. Em um grupo com 5 crianças, 2 delas representam. Eu vou começar e você termina, hein? O total de crianças é 5. A gente quer saber 2 delas quanto representam, ou seja, 2 crianças em um total de 5. Daqui para frente vocês continuam. Isso são alternativas que vocês têm nesse exercício aí. E o item 7 e o 8 é para vocês, o item 7 é para vocês pensarem. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco aí na sua compreensão. Sempre que possível eu postarei novos vídeos. Então a gente se vê por aí. Qualquer coisa, comente aqui que a gente vê o que pode fazer, tá bom? Tchau, tchau. Até mais, gente.